Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Carlos Henrique, né? Como eu disse, escolhi alguns exercícios aqui lá do material sobre esses últimos assuntos que eu deixei, para a gente poder resolver e para servirem como material de apoio para vocês nesses dias de véspera da prova, tá certo? Então, a gente vai tentar resolver todos, vou postando aí para vocês, certo? Para que a gente para facilitar a compreensão de vocês, né? Já visto que o período das provas se aproxima e também haja visto que nós não teremos muito tempo livre, né? Infelizmente esse calendário apertado fez com que isso acontecesse. A gente tem pouco tempo livre para poder realizar outras atividades, entre elas atividades de exercício, tá certo? Então, vamos começar, tá bom? Começar a selecionar essas questões, elas foram selecionadas especificamente porque são problemas muito interessantes. Uma vez que a gente consiga fazer todos esses problemas, fatalmente vocês vão conseguir fazer outros problemas também, tá bom? Vou deixar também em anexo o link dessa atividade, aliás, dessa animação do GeoGebra aqui para vocês poderem utilizar. Essa animação é muito boa, por quê? Porque ela é uma animação que faz com que a gente tenha, aqui eu tenho todos os ângulos notáveis, né, diferença que são em graus. Se você fazer para radiano, você tem que converter. E aí você clica e ele dá o valor do seno, cosseno e tangente, né? Ó, por exemplo, aqui eu escolhi o ângulo 120 graus, o ângulo, ó, segundo quadrante, como a gente pode ver, certo? E aí você tem valor de seno, cosseno e tangente aqui. Bom, então você muda o ângulo, ele dá os valores do seno, do cosseno e da tangente, bem definidos. Tá bom? Então essa ferramenta vai ser muito útil, vou até deixar logo o link dela logo aqui na atividade para vocês, tá? Tá aqui link da animação do GeoGebra, né? Pronto, tá aí o link para vocês a gente poder continuar, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos começar os exercícios aqui. Bem, vamos começar por esse primeiro logo, né? O que eu tenho, o que eu desejo é simplificar as expressões, certo? Então, qual é a expressão que eu tenho? A expressão que eu tenho é essa, seno de 0, seno de π sobre 2, menos 5π de seno de 5π sobre 6, tudo isso dividido pelo seno de 7π sobre 6. Então, a primeira coisa que eu tenho que saber, a primeira coisa que você tem que colocar em mente é quem são os ângulos com que eu estou trabalhando, né? A primeira coisa que a gente tem que identificar é quem são os ângulos. Porque se eu não identificar quem são os ângulos, como é que eu vou saber quais são os valores? Certo? Então vamos lá. Primeiro, 0 radiano é 0 grau, não tenho o que dizer, né? Π sobre 2 radiano, a gente sabe que é quem? 90 graus, porque π vale 180 graus, né? Então, lembre-se que π equivale a 180 graus. Os outros a gente tem que descobrir, ó. Quem é que vai ser o 5π sobre 6? Como é que eu faço a conta? A gente faz a conta fazendo aquela regrinha de 3 que a gente fez lá, né? 5π sobre 6 radiano vai equivaler a quem? Vai equivaler a, π equivale a 180 graus, né? Então é 5 vezes 180 graus sobre 6. 180 graus sobre 6 dá 30 graus. 5 vezes 30 graus, 150 graus. Você faz a conta rapidinho aqui, né? E por fim o 7π sobre 6, ó. 7π sobre 6 vai equivaler a que ângulo? Certo? Então vamos lá. Π vale 180 graus. Então você tem 7 vezes 180 graus dividido por 6. 180 dividido por 6 dá 30 graus. 7 vezes 30 graus dá 210 graus. Agora eu tenho todos os ângulos. Então, por exemplo, esse item A, como é que eu posso reescrever o item A? Reescrever o item A. Então, o Y vai ser quem? O Y vai ser o seno de 0 grau mais o seno de 90 graus
menos 5 vezes, vou colocar a reta toda aqui, 5 vezes, aliás, 5 vezes não, vezes o seno de 5π/6, que a gente viu que vale 150 graus. Menos, né? Tudo isso dividido pelo seno de 7π/6, que é o seno de 210 graus. Certo? Aí ou a gente vai no círculo, ou a gente faz as fórmulas de redução, né? Precisa lembrar. Vamos fazer aqui usando as fórmulas de redução. Vamos lembrar a fórmula de redução de quadrantes que a gente viu antes do recesso do final de ano. Então vamos lá. Redução do segundo para o primeiro quadrante, né? A equação de redução é o quê? Beta igual a 180 graus menos alfa, né? Então o ângulo que eu vou ter de correspondência no primeiro quadrante é 180 menos o ângulo que eu tenho aqui. Do terceiro quadrante para o primeiro é o contrário. É alfa menos 180, né? Essa é a fórmula de redução. Então, se eu tenho 150 graus, quem é que vai ser o correspondente a 150 graus no primeiro quadrante? Vai ser 180 graus menos 150 graus, que é igual a 30 graus. Então, esse vai ser o correspondente. E quem é que vai ser o correspondente do 210 no terceiro quadrante? O correspondente do 210 no terceiro quadrante vai ser 210 menos 180 graus, também 30 graus, né? O que vai mudar aqui? Apenas o sinal. O que nós sabemos? Vamos lembrar, né? O que eu preciso lembrar? Preciso lembrar que no terceiro quadrante, aliás, no primeiro e no segundo quadrante, né? Preciso lembrar o quê? No segundo quadrante, vou colocar aqui embaixo mesmo. No segundo quadrante, o que nós temos? Nós temos seno positivo, cosseno negativo, né? Como é que eu sei disso? Faço o círculo. Faço o círculo trigonométrico. Traço os eixos. Esse eixo é o cosseno. Esse eixo é o seno. E aí, olha, quem é o segundo quadrante? É esse aqui, ó. Cosseno fica desse lado. Fica à esquerda do zero. Cosseno negativo. Seno acima do zero positivo. Certo? Então, cosseno negativo, seno positivo. No terceiro quadrante, ó, todo mundo é negativo. Certo? Então, seno positivo, cosseno negativo. Aqui é o contrário. Seno negativo e cosseno negativo. Certo? Muito bem. Seguindo adiante, vamos lá. Ó. Então, quem é que vai ser o nosso y? O nosso y vai ser seno de zero, que é zero. Seno de 90 graus, que está aqui em cima, ó, vale 1. Menos o seno de 150 graus. Só que 150 graus corresponde a 30. Onde? No segundo quadrante. Segundo quadrante, seno positivo. 1/2. Tudo isso dividido pelo seno de 210 graus no terceiro quadrante. No terceiro quadrante, seno negativo. Correspondente de 210 graus, a gente já viu que é quem? 30 graus. Então vai ser o seno, o módulo vai ser o seno, mas como está no terceiro quadrante e o seno é negativo, ele vai ser menos o seno de 30 graus, menos 1/2. Aí o que eu vou ter? O y vai ser igual. 0 mais 1 é 1, 1 menos 1/2 é 1/2 positivo, dividido por menos 1/2. Então eu tenho um número dividido por menos ele. Um número dividido por menos ele dá menos 1. Então o nosso y vale menos 1, esse rapaz aqui. Certo? Esse cara vale
menos 1. Tudo bem. Esse cara aqui de baixo você vai fazer a mesma coisa. Vou arranjar um espacinho para fazer ele aqui. Puxar todo mundo mais para baixo para a gente arranjar espaço. Cadê? Pronto. Vou arranjar mais espaço. Fazer o item B agora, né? Fazer o item B. No item B a gente tem aquela expressão. Essa é uma expressão maior, mas é uma expressão onde a gente acaba fazendo basicamente a mesma coisa. Ó, seno de 3π sobre 2 menos seno de π mais seno de π sobre 6. Dividido por 2 seno de 5π sobre 6 mais seno de 0. Muita coisa aqui a gente já sabe, né? Vamos lá. Ó. Então, não vou nem mexer com os ângulos porque a gente já tem, certo? Como é que vai ser o nosso y? Transformar todo mundo em grau agora. Transformar todo mundo em grau. Seno de 3π sobre 2 é o seno de 270 graus. Seno de π é o seno de 180 graus. Seno de π sobre 6 é o seno de 30 graus. Seno de 5π sobre 6, aí eu vou precisar fazer a continha só para a gente não ficar fazendo tudo de cabeça. Esses outros é porque eram mais notáveis, mas seno de 5π sobre 6, de novo, quem é que vai ser? Vou fazer aqui embaixo. 5π sobre 6 vai ser equivalente a 5 vezes 180 graus sobre 6. A gente já fez, né? Lá no outro. 180 sobre 6 é 30, 5 vezes 30 é 150 graus. 150 graus mais o seno de 0 grau. Então essa expressão da esquerda equivale a essa expressão da direita. Certo? Agora vamos jogar os valores aqui. Então vamos lá. O seno de 270 graus vai ficar lá embaixo no círculo. Onde é que ele vai ficar aqui no círculo? 270 graus. Aqui ele, aqui embaixo. Ó. O seno vale menos 1. Certo? Cosseno vale 0, tangente não está definida lá. Então aqui vale menos 1. Menos. Seno de 180 graus. Vem para cá. Ó. Seno vale, ponto está marcado sobre o eixo X. O seno é o que está no eixo Y. Então o seno vale 0. E o seno de 30 graus, a gente sabe que vale meio. Aqui embaixo eu vou ter 2 vezes o seno de 150 graus. Aqui no item A a gente calculou o seno de 150 graus, né? A gente viu que o 150 graus ele é correspondente ao 30 graus no segundo quadrante, ele é simétrico a ele. E o seno possui o mesmo valor. Como o seno de 30 graus vale 1/2, a gente já sabe que esse cara vale 1/2. É 2 vezes 1/2. Mais o seno de 0, que é 0. Só fazer as contas. O y vai ser menos 1 mais 1/2. O 0 não interfere nessa conta, né? Menos 1 mais 1/2 dá menos 1/2. Dividido pelo pessoal aqui de baixo, né? Quem é que vai ser o pessoal aqui de baixo?